Reportando novamente a questão da literatura, a gente vê assim que em determinados períodos da história, como é o caso do período do Renascimento mesmo, né, do surgimento dos valores da cultura pagã, e aí a gente pode fazer a análise dentro dessa cultura, né, grega, a gente vê que existe uma estratificação na situação da própria inteligência feminina, né, dentro do período do Renascimento. E eu vou mostrar isso na obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Quando os portugueses retornam da África, né, eles são recebidos em uma ilha que se chama Ilha dos Amores. E ali a gente tem uma infinidade de ninfas que estão prontas para dar a esses homens o conforto sexual. Em contrapartida, a gente tem uma mulher que intelectualmente representa todas as ninfas, que é Vênus, né, que chama a Vasco do mundo e mostra a máquina do mundo. Quer dizer, apesar de ele ter desbravado os mares, a gente subentende nesse discurso que essa leitura completa do mundo, da forma como ele se apresentava e como ele estava no porvir, né, ainda passava pelo crivo feminino, ainda que sutilmente, né, embutido o discurso, mas não foge nessa percepção de saber que, e aí eu volto na questão que eu afirmei, né, de segregar intelectualmente, né, por uma questão de temer esse imaginário feminino, né, porque senão não estaria ali na figura da deusa. Por exemplo, a gente vê instituições nesse período do Renascimento que oferecem à mulher o saber para alimentar. Então, isso somente a mulher não pode saber, né? Isso são coisas de mulheres, isso é ensino para a mulher. E a gente vê ainda na figura desse Renascimento a mulher sendo trancafiada na figura do silêncio. Então, é aquela mulher que é trancada nos monastérios, nos conventos, é a Inquisição que queima aquelas que são diferentes. Aproveitando sua colocação, citando uma obra organizada pelo Humberto Eco, onde ele vai falar da história da beleza e da história da feiura, né, nos momentos em que esse potencial, às vezes, ele precisava ser descartado, que é o potencial intelectual feminino, criava-se na arte, aí eu vou na fala da professora Felicidade, a imagem de uma mulher feia, né, com aparência, né, até horripilante, né, para que a própria sociedade criasse, né, uma espécie de aversão à figura e, consequentemente, ao intelecto ou às ideias produzidas pela polícia. A gente pode perceber, diante disso, que a história da mulher ela é construída pela exclusão da própria mulher. Ela, diante desse debate que é o objeto do conhecimento, ela é delimitada na sua identidade. Todo esse apontamento da cultura que é inconsciente, ela quer, eu creio que o objetivo até inconsciente é limitar o espaço físico da mulher. Só que esse espaço físico, ele é descaracterizado daquela função essencial da mulher, que é a geração da humanidade. De forma assim, bem clara mesmo, que a própria igreja, né, sempre abordou no primeiro plano, né, o sujeito masculino, e a mulher tem sempre em segundo plano. Então isso coloca também essa colocação, fez com que a mulher também tivesse pouca participação. De nos levar, muitas vezes, ao conformismo, né? Achar que nós somos assim mesmo, né? Que é a vontade de Deus que nós fiquemos em casa, que é a vontade de Deus também que a gente seja apenas uma procriadora, né, de um novo ser,
Eu sei que é uma coisa linda, é uma graça, né? Esse dom de ser mãe, né? Que todos nós somos mães. Mas o nosso papel, né? Deus não nos criou apenas para a procriação, mas também para fazer parte e desfruir desse mundo maravilhoso criado por Ele. Então, se Deus nos deu inteligência, nos deu capacidade, né? Isso não foi Deus que colocou, e sim os homens que colocaram em nossas cabeças que nós somos o ser interior, que nós não somos capazes. Então, para entender isso, né, tem que ler bastante e compreender essa passagem. Então, quando a Simone disse, mas a Janice, no Renascimento, já começa uma evolução, né? A Idade Média foi uma idade, assim, uma idade meio obscura, apesar que eu acho que ela foi rica também, né? Cada uma tem o seu valor. Aí vai surgir, então, o Iluminismo. O Iluminismo vai também surgir também, não só entre os homens, essa vontade de desenvolver seus potenciais. Aí foi começando a criar as primeiras instituições. Só que a educação da mulher, desde o princípio, foi uma educação fortemente vigiada, né? E entregue às instituições religiosas. As mulheres, como a Simone já disse anteriormente, as mulheres mais avançadas para a época, como é a história da Santa Joana d'Arc, né? Que as mulheres mais inteligentes, mais destacadas, eram consideradas bruxas, né? Era uma maneira de falar que elas são bruxas, era uma maneira de justificar a sua punição, né? Da sua inteligência. Então, se a mulher se destacava, se a mulher fazia algo, né, fora do seu tempo, né, ela era considerada uma bruxa. E também muitas mulheres, na primeira história, a gente vê que muitas mulheres foram internadas em hospícios pelos seus maridos, porque eram modernas demais, né? Então nós vemos muita coisa contada, né? E não só contada, mas escrita oficialmente, que vem com essa opção da sua chegada, né? Inconscientemente, e se achar normal esse papel. I wish that I could fly.